Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa mais uma madrugada abençoada aqui na Rede Vida. O programa Conta Comigo está no ar, especialmente nestas madrugadas quaresmais. Que alegria saber que muita gente tem feito da sua penitência quaresmal, do seu momento especial de oração, nesse tempo de retiro e de conversão, o programa Conta Comigo. Muitas pessoas têm me parado nas missas ou até mesmo mandado mensagem dizendo: Padre, eu às vezes não consigo ficar até as 4, mas 1h da manhã eu tô lá, acordado, rezando e faço desse momento com o Senhor a minha penitência quaresmal, meu instante do meu dia para estar em comunhão com o Senhor e para ouvir mais a voz de Deus que fala comigo. Então, como é bom a gente poder estar juntos todas as madrugadas, mas especialmente nessas madrugadas aqui do Tempo Santo da Quaresma. Quero convidar você a rezar comigo. Mande para mim agora as suas intenções, os seus propósitos, as lutas talvez que você esteja enfrentando nessa quaresma, todos os combates nesse tempo de conversão. Nós vencemos armados na oração e na palavra. Então, nessa madrugada que está só começando, mais um dia de quaresma que está iniciando, vamos rezar juntos para que o Senhor nos dê força e coragem para enfrentarmos os combates que não serão para sempre, né? Nós sabemos que todo combate uma hora chega ao seu fim. No segundo domingo da quaresma, nós escutamos o evangelho da transfiguração do Senhor. E o Senhor leva consigo ao monte Pedro, Tiago e João, para que diante da visão da sua glória, eles não se esquecessem no momento da cruz, que a cruz não tem a última palavra, a cruz não é o fim, mas é a vitória e a ressurreição. Então eu quero convidar você, está passando por combate, por uma tribulação nesse tempo de quaresma? Vamos rezar junto, vamos nos armar com a oração e com a palavra de Deus. Reforço a você os nossos contatos, 0800 545 5900, o WhatsApp DDD 11 91301 1967 ou ainda o nosso site juntos.redevida.com.br. São os nossos canais do programa Conta Comigo, para que na Rede Vida, com você e por você, nós possamos rezar nesse tempo santo, nesse tempo tão bom de renovação, que é o tempo da quaresma. E claro, não se faz quaresma sem escuta atenta da palavra de Deus. Por isso, como sempre, vamos agora então começar o nosso programa do jeito certo, ouvindo o que o Senhor quer nos falar, especialmente neste tempo onde é tão forte o chamado à conversão a partir da palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, seu material de anotação, aquilo que você quer considerar mais importante para você rezar ao longo do seu dia. Vamos agora então nos preparar para a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Prepare o coração, prepare a cabeça, prepare os olhos e ouvidos, para que o Senhor fale atentamente conosco na força da sua palavra em mais esse dia do Tempo Santo da Quaresma. Vamos juntos agora para a Palavra de Deus. A palavra de Deus de hoje nos é oferecida no capítulo 20 do Evangelho segundo São Mateus, versículos de 17 a 28. Um pedido bastante sem noção de uma pessoa no Evangelho e uma resposta profunda da parte de Jesus que tanto tem a nos ensinar. Ouçamos com atenção. Enquanto estavam subindo a Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos à parte e pelo caminho disse-lhes: Estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Jesus disse então: Sim, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, indignaram-se com os 2 irmãos.
Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. A palavra do Senhor que nos é oferecida neste dia de Quaresma nos faz meditar sobre a virtude da humildade. Quem é grande diante de Deus? Quem se faz pequeno? Não nos esqueçamos que o segundo mistério gozoso do Santo Rosário é a visita de Nossa Senhora à casa da sua prima Santa Isabel. E quando Isabel é saudada pela Virgem Maria como sendo a mãe do seu Senhor, quando Nossa Senhora é saudada por Isabel como sendo a mãe do seu Senhor, a boca de Nossa Senhora, ela se abre para entoar a Deus o famosíssimo hino do Magnificat. E nessa oração, nós liturgistas costumamos brincar que a melhor compositora de música sacra é a Virgem Maria. E na oração do Magnificat, a Santíssima Virgem diz: A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque o poderoso olhou para a humildade, a pequenez de sua serva. A primeira virtude do Sagrado Coração de Jesus é a virtude da humildade, e é a humildade que nos faz grandes. A verdadeira grandeza está no serviço e na humildade. Não é à toa que na última ceia, antes de partir desse mundo para o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou através do gesto do lava-pés que é a humildade que nos faz grandes. O próprio Jesus não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir. Quando nós olhamos para toda a vida do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que o Senhor ensina aquilo que Ele mesmo fez. O Senhor nos pede e nos manda repetir aquilo que Ele mesmo deu exemplo. Terminado o rito do lava-pés, o Senhor olhou para os seus discípulos e disse: Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu vos fiz. Quando você pega a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu começo até a sua Páscoa, a humildade é a assinatura que Deus deixa por detrás de todos os seus atos. Primeiro que Ele poderia ter escolhido nascer em Jerusalém, e no entanto Ele nasce em Belém da Judéia. Nós sabemos muito bem, em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulos 1, 2 e 3, nós temos o relato mais perfeito da anunciação e do nascimento do Senhor. O Senhor nasce em Belém da Judéia, não havia lugar para eles na hospedaria, e Nossa Senhora dá à luz ao menino Jesus numa manjedoura, e ela o envolve em faixas. Nasce em pobreza, repousando em palhas. Depois o Senhor vai ter que fugir para o Egito, ainda muito pequeno, para poder escapar da fúria de Herodes, que achava que um rei que reina nos céus roubaria tronos passageiros da terra. Depois o Senhor volta para Nazaré, e a Escritura fala que em Nazaré ele era humilde e obediente ao seu pai e à sua mãe. Quanta madeira banhada no suor de São José deu o pão de cada dia ao menino Jesus. Onde é que o Senhor cresce? Numa carpintaria, vendo São José lutar com o seu suor para poder ganhar o seu pão de cada dia. Depois, com 30 anos de idade, o Senhor vai ser batizado na beira do Rio Jordão. E quando o Senhor começa a sua missão de Messias e de Redentor da humanidade, quem são as primeiras pessoas a acolher a mensagem de Jesus? Prostitutas, ladrões, publicanos, pescadores, gente que não valia muita coisa. Nos 3 anos de ministério público de Jesus, todas as pessoas que foram alvo da misericórdia do Senhor foram sempre, preferencialmente, em primeiro lugar, os mais pobres. Depois, na hora da sua paixão, o Senhor é crucificado fora de Jerusalém. Ele é humilhado, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E depois, o maior evento da humanidade, que é a ressurreição de Cristo, não ocorre de maneira espalhafatosa, com estardalhaço e aparecimento. A ressurreição do Senhor ocorreu, segundo a tradição, às 3 horas da manhã, na madrugada. O próprio caminho escolhido pelo Senhor é o caminho da humildade. Por isso, o caminho do discípulo de Cristo é o caminho dessa imitação, a imitação do Senhor. Nós vemos hoje nesse evangelho uma coisa muito discrepante que provoca da parte de Jesus uma advertência. Estando a caminho de Jerusalém, o Senhor anuncia pela 3ª vez a sua paixão.
O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ressuscitará. O Senhor está anunciando a sua cruz, está anunciando o ápice da sua humildade, a chamada kenosis, o esvaziamento, quando Jesus vai para a cruz completamente humilhado e assumindo os nossos pecados. E aí vem a mãe dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu eram os 2 apóstolos. Era o apóstolo Tiago Maior e o apóstolo São João. Santa Maria Salomé era o nome dela, e ela vai ser uma das mulheres que acompanharão Nossa Senhora ao túmulo do Senhor Jesus na manhã do domingo de Páscoa. E aí vem Santa Maria Salomé e faz o pedido mais sem noção da Sagrada Escritura. Senhor, manda que quando o Senhor instaurar o seu reino, os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não haviam entendido nada. O Senhor havia acabado de anunciar que o seu caminho é o caminho do esvaziamento e da humildade, e os 2 discípulos têm um pedido feito pela mãe, que na verdade deseja que eles se apareçam. Ainda haviam pensado que Jesus era um Messias que viria para reinar nesse mundo, com os poderes desse mundo e segundo a lógica desse mundo. E aí o Senhor pergunta, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês não sabem aquilo que vocês estão falando. Não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem meu Pai preparou. Quem é que se coloca à direita e à esquerda de Jesus? Nós, de acordo com as nossas escolhas. Somos nós que escolhemos o lugar onde nós vamos sentar. Se nós formos humildes como Jesus, se nós formos despretensiosos e se nós não buscarmos os caminhos das honrarias e do aparecimento. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer se aparecer. Andy Warhol já dizia que chegaria um tempo em que todo mundo teria os seus 5 minutos de fama, e esse tempo chegou. Como a gente presta atenção nas coisas estapafúrdias e sem sentido? As redes sociais estão cheias disso, Aliás, eu até dizia esses tempos na homilia, o brasileiro é uma coisa engraçada. Quando ele pega uma coisa, ele dá fama e arrasta por tempo. Ano passado nós tínhamos o Morango do Amor, era Bebê Reborn. Como a gente dá fama para coisas sem sentido e que querem fama, que querem se aparecer. Todo mundo quer se aparecer. Vivemos nesse tempo. O tempo do colorido, o tempo do brilho, o tempo do bonito. Todo mundo quer mostrar nas redes sociais, todo mundo quer mostrar na mídia uma vida que muitas vezes não tem. E as pessoas vivem colocando o sentido da sua vida justamente nisso, nesse tipo de coisa. Se aparecer, brilhar. Nosso Senhor vem dizer, olha, entre vós não deve ser assim. Não fiquem procurando os primeiros lugares, não fiquem procurando se aparecer. Quem quiser ser grande, seja aquele que serve. Quanto mais nós estamos imersos em Deus, mais somos capazes de olhar para nós mesmos e assim nos tornamos uma bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs. Nesse itinerário quaresmal de conversão, de mudança de vida e de purificação das nossas atitudes e pensamentos, peçamos hoje ao Senhor, à luz dessa palavra, que tire de dentro do nosso coração todo sentimento e tentação de aparecer, de brilhar, de sermos reconhecidos, de sermos valorizados pelos homens. O próprio caminho do Senhor foi o caminho da humildade e do escondimento, do esvaziamento e do serviço, da compaixão e da misericórdia. Que nós, como verdadeiros imitadores de Cristo, à luz dessa palavra nesse tempo quaresmal, possamos colocar nisso o sentido e a felicidade da nossa vida. O maior é aquele que serve. Entre vós, quem quiser o maior, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve absolutamente todos. Como essa palavra precisa ser mais aprendida nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho e, sobretudo, dentro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, onde nós temos muitas vezes pessoas que querem ser servidas, mas não querem servir. Quanta gente tem boca para criticar tudo e todos dentro da igreja e da comunidade, mas não tem mãos estendidas e mangas arregaçadas para poder se colocar a serviço. Às vezes é mais fácil criticar o padre, o coordenador, o bispo, o papa, critica tudo e todos, às vezes critica até Deus, mas não faz absolutamente nada para mudar. Veja, o maior para Cristo Jesus é aquele que serve. Deus nos faça, portanto, pessoas humildes e servidoras. Eu termino essa leitura orante da palavra de Deus
dando um conselho que já dei em homilias e agora eu reforço aqui. A importância de, nesse tempo da Quaresma, nós rezarmos a oração belíssima da ladainha da humildade. A comunidade Shalom musicou, melodiou essa belíssima e tão forte oração, que na verdade era muito rezada, sobretudo há 60 anos atrás, antes do chamado Concílio Vaticano II, era muito rezada depois da Santa Missa como oração de ação de graças. Um dos grandes homens que governou a nossa igreja foi o Papa São Pio X, que morreu no ano de 1900 que foi eleito em 1903 e morreu em 1914. E Pio X tinha ao seu lado, como secretário de Estado, o cardeal Rafael Mary Del Val e Zulueta. E o cardeal Mary Del Val era um homem extremamente inteligente, extremamente culto, extremamente poderoso no Vaticano, mas um homem extremamente humilde. E a tradição fala que após todas as missas que o cardeal Mary Del Val rezava, ele terminava as missas rezando diante do Santíssimo Sacramento a oração da ladainha da humildade. Quanto mais santa uma pessoa é, mais humilde também ela busca ser. E a oração da ladainha da humildade, ela nada mais é do que esse evangelho aqui transformado em prece. Do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser reconhecido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser bajulado, livrai-me, Senhor. Do desejo de aparecer, livrai-me, Senhor. Do desejo de que os outros venham me consultar, me bajular e me reconhecer, livrai-me, Senhor. Quando nós vivemos com a nossa vida e o nosso coração totalmente desapegado, sem querer buscar as honras e os reconhecimentos desse mundo, nós aprendemos verdadeiramente o que é ser discípulo de Jesus. Muitas vezes a gente perde a nossa paz porque nós estamos esperando o reconhecimento dos outros, estamos esperando os aplausos dos outros. E quando o nosso coração já não espera mais isso, nós caminhamos em paz, desapegados. À luz desse evangelho, faça esse propósito hoje. Reze a ladainha da humildade em algum momento do seu dia, pedindo ao Senhor tirar do coração as tentações de aparecer, as tentações de brilhar, de ser reconhecidos, de ser bajulados. Deus nos livre disso. E dando-nos um coração desapegado, Ele nos faça verdadeiramente felizes, simplesmente por servi-lo e amá-lo nos nossos irmãos. Assim seja. Amém. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do teu... Mês de março, mês de São José. No dia 19 do mês 3, a igreja nos concede a alegria de celebrar este grande homem, a quem, como dizia o Papa Leão XIII, Deus deu o poder de tornar possíveis as coisas impossíveis. Quando nós amamos São José, nós estamos amando ao próprio Deus, que lhe concedeu nesta terra a missão de cuidar dos seus dois maiores tesouros, nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. É interessante pensar na grandeza que São José tem diante de Deus, porque nessa terra, São José é o único homem a quem Deus se dignou obedecer. Quando a gente olha para nosso Senhor Jesus Cristo no colo de São José e nós entendemos a profunda relação de intimidade que existiu entre os dois, nós corremos ao coração de São José para que ele nos conceda ter com Jesus a mesma intimidade que ele teve. Eu estranho quando um católico diz que tem muito amor a Nossa Senhora, mas não tem amor a São José. É um santo que é humilde, escondido e que precisa cada vez mais ser redescoberto. Nesse mês do glorioso São José, a Rede Vida está com uma campanha muito bonita. A campanha de aprofundamento espiritual na devoção a ele, chamada Chave de São José. São José recebeu na sua mão a chave do lar da Sagrada Família e também algumas devoções vão dizer que ele tinha a chave do coração do menino Jesus. Enquanto José do Egito recebeu das mãos do faraó a chave dos celeiros que guardavam trigo num tempo de fome,
São José recebeu de Deus Pai a chave do coração daquele que se tornaria o pão da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se São José tem a chave do Sagrado Coração de Jesus, nós pediremos a ele, especialmente nesse mês, que abra as portas que nós mais precisamos que sejam abertas. Ele amava Jesus e Maria. Amava o lar que Deus lhe concedeu, amava o trabalho e conseguia com o seu trabalho sustentar a cada dia aquele que se tornaria o pão da vida. Sabendo que São José recebeu de Deus essa missão tão nobre, entreguemos, portanto, a ele todas as portas que nesse momento da nossa vida estão fechadas, que precisam de abertura, que precisam, de um novo começo. O próprio Senhor Jesus Cristo dizia: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Quais portas se fecharam? Quais portas precisam ser abertas? A chave da porta da sua casa, que precisa ser aberta para que aí possa entrar a bênção de Deus, o perdão, a reconciliação, a restauração, enfim. Nesse mês, através da campanha da Chave de São José, nós pediremos a intercessão deste grande patriarca e protetor da Sagrada Família e da Santa Igreja pelas portas da nossa vida que precisam ser abertas. Entregue a São José, portanto, a chave da sua casa, do seu trabalho, coloque essa chave junto do objeto que simboliza a sua intenção e entregue tudo nas mãos de São José. E aí, por isso, eu quero pedir a você que mande o seu nome e as suas intenções. Quais chaves você quer entregar na mão de São José para que ele abra, interceda, restaure? Qual é a intenção que você quer colocar debaixo da poderosa intercessão deste glorioso homem? Santa Teresa de Jesus amava muito São José, a ponto dela confiar toda a reforma do Carmelo à intercessão dele, e ela dizia que nunca pediu alguma coisa a São José para que não fosse atendida. Então, nessa devoção, nessa firmeza de confiança na intercessão de São José, qual é a chave que você quer entregar nas mãos dele para que ele abra portas que se fecharam na sua vida e na sua história? Mande para mim a sua intenção. O que você quer confiar na mão de São José? Ligue para o 0800 545 5900, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967. E assim como foi no mês passado com a campanha de Nossa Senhora de Lourdes na oração pela saúde, nesse mês, através da campanha da Chave de São José, nós queremos pedir ao glorioso patriarca da Santa Igreja que abra as portas que são fechadas, as portas que ainda precisam ser escancaradas para que Cristo entre, para que Cristo abençoe, para que Cristo restaure, tá bom? E por falar agora em abertura, nós também queremos convidar você mais uma vez a abrir o seu coração e tornar-se um benfeitor da Rede Vida através do programa Conta Comigo. Você é convidado a ligar para o nosso call center no 0800 545 5900 e fazer o seu cadastro para se tornar um benfeitor e, como eu sempre falo, um protagonista na obra da evangelização. Ao tornar-se um benfeitor, você receberá carinhosamente na sua casa a nossa cartinha mensal. A carta desse mês já vem com essa imagem linda do glorioso São José, o texto devocional falando sobre São José e a mensagem carinhosa de Dom Fernando e também do Dalcides. Quando você faz o seu cadastro, a cartinha já vai no seu nome, para o seu endereço, toda personalizada, e lembro também que dentro dela vai o boleto de cada mês, através do qual você pode fazer a sua contribuição como um benfeitor. Nada impede também que você faça a sua contribuição espontânea através do QR Code que está na sua tela. Fazendo a leitura desse QR Code com a câmera do seu celular, no aplicativo do seu banco, aparecerá a sigla do Embrac e aí você pode digitar o valor que você deseja e assim contribuir com a Rede Vida e com o nosso programa de forma muito segura e muito rápida, tá bom? Desde já, mais uma vez, sob a intercessão de São José, o Senhor abençoe ricamente e retribua a sua generosidade, tornando-se um benfeitor aqui da Rede Vida. Quero rezar agora pelas intenções dos nossos benfeitores, dos nossos amigos que enviaram para a Rede Vida os seus pedidos de oração. Em especial, olha, tem muita gente aqui da capital. A Silene do Nascimento, a Edna Aparecida Amaral Ribeiro, Orlando Tavares, todos aqui da capital São Paulo. A Inês Pereira de Sá de São Carlos,
a Idalina Fialho, lá de Salvador, Bahia, e a Tatiana Correia de Santana Silva, da cidade de Paulista, no Pernambuco. Todos estes nomes quero colocar aqui diante da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e também as intenções de todos aqueles que nessa madrugada estão rezando comigo, nesse tempo de combate, o tempo da quaresma. Quanta tentação, quanta batalha, quanta coisa surge para nos desanimar e para nos fazer desistir de continuar rezando perseverantes. A oração é a arma que nos sustenta contra a tentação. Lembre-se de que quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, ele resistiu pela oração, pela palavra de Deus e pelo jejum. Nós também, diante dos combates que se levantam, não podemos desistir e não podemos desanimar. Sobretudo, diante dos combates de ordem espiritual que querem nos fazer desconfiar da bondade de Deus. No lugar da bondade de Deus, no lugar da nossa fé, no lugar da confiança, tantas vezes entra a autossuficiência, a vaidade, a arrogância, coisas que nós devemos combater e exterminar do nosso coração, especialmente à luz aí desse evangelho de hoje, onde os discípulos queriam se aparecer. Jesus falou: não se apareçam. Se vocês querem ser grandes, sirvam, se abaixem, ajudem os outros. Jesus nos ajude também, para que com o coração desapegado e matando em nós a arrogância, nunca deixemos de confiar em Deus e de que, confiando nele, sejamos também nós sinal do amor de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta ao teu coração. Diariamente, somos colocados em situações que exigem que façamos uma escolha. Pode ser algo simples,
como quais tarefas vamos realizar naquele dia, ou escolhas mais complexas, como uma aquisição importante ou uma mudança no trabalho. Sempre que realizamos uma escolha, abrimos mão de algo, e é aqui que entra a renúncia. A renúncia, para muitos, pode significar perder algo, mas nem toda renúncia é uma derrota. Às vezes, é a decisão mais inteligente que alguém pode tomar. Renunciar é, mesmo podendo seguir em frente, escolher não avançar por um princípio maior. Trata-se de uma escolha consciente e madura. A história de São Casimiro é um exemplo claro disso. Filho do rei da Polônia, ainda jovem, foi incentivado por parte da nobreza a assumir o trono da Hungria. O problema é que essa iniciativa gerou conflito e não teve o apoio do Papa da época. Seguir adiante significaria alimentar divisão e desobedecer à orientação da Igreja. Casimiro tinha respaldo, tinha influência e tinha oportunidade, mas escolheu recuar. Voltou para seu país e deixou o projeto de lado. Não porque fosse incapaz, mas porque entendeu que a comunhão com a Igreja valia mais do que um trono. Essa escolha revela algo essencial. Quem não sabe renunciar acaba governado pelas próprias ambições. Quem aprende a renunciar demonstra maturidade e domínio de si. Depois disso, São Casimiro viveu de forma simples, dedicado à oração, à caridade e à vida sacramental. Sua grandeza não ficou ligada a um reinado, mas à firmeza de caráter. Ele provou que a autoridade mais importante é a que se exerce sobre si mesmo. Tá aí um grande exemplo de que o Evangelho é possível de ser concretizado e exercitado nas nossas vidas. É assim que funciona na Igreja Católica a devoção aos santos. Quando a Igreja olha para um homem ou para uma mulher e declara essa pessoa como exemplo de santidade, é porque, na verdade, essa pessoa concretizou na sua vida o Evangelho. E São Casimiro é um dos santos que a Igreja propõe como exemplo de vida e santidade dentro do calendário litúrgico da Quaresma. Se o Evangelho de hoje dizia que o maior é aquele que serve, aquele que se faz servidor em meio aos outros, nós vemos esse exemplo concretizado na vida de São Casimiro, que era o 13º filho do rei Casimiro IV da Polônia, grão-duque da Lituânia, e que na verdade nunca fez do apego aos seus títulos nobiliárquicos, ou ao seu dinheiro, ou a todas as condições fáceis que a vida da corte lhe proporcionava. Sempre viveu de maneira muito austera e muito desapegada. Primeiro no seu quarto, fez um voto de pobreza, queria ser monge. Na verdade, o pai aceitou, depois de muita luta, essa condição de vida que ele havia acabado aceitando. E ele não se casou porque também fez um voto de celibato e viveu a sua vida inteira na penitência, na oração, no jejum e no desapego. Quando lhe foi pedido por seu pai que assumisse a regência da Polônia durante uma viagem de negócios, Casimiro governou sempre com muita justiça e com muita humildade. Morreu com apenas 24 anos, dando-nos esse belo ensinamento de que as coisas desse mundo são passageiras e a nossa verdadeira felicidade consiste em viver totalmente desapegados dessas coisas que só servem para nos tirar a paz. Que a intercessão de São Casimiro nos ajude no coração do tempo santo da Quaresma a termos também um coração livre e desapegado para podermos servir verdadeiramente a Deus. Que assim interceda por nós a Santíssima Virgem Maria, como eu dizia no comentário do Evangelho, entrando na casa de Isabel, quando foi saudada por Isabel, Nossa Senhora cantou a oração do Magnificat para dizer que o poderoso fez nela grandes coisas, porque olhou para a humildade de sua serva. O coração que mais se assemelhou ao coração de Jesus foi o coração de Nossa Senhora. Que a Santíssima Virgem, que é humilde por natureza,
também nos tome pela mão e nos ajude a termos um coração também humilde e despretensioso, livre de toda soberba, livre de toda arrogância e que se assemelhe cada vez mais ao coração de Jesus. Terminemos o nosso programa nessa madrugada quaresmal rezando: contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com você e com a sua família, em mais um dia de Quaresma, deixo de coração a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus. Que a intercessão de Nossa Senhora esteja contigo ao longo de todo esse dia de Quaresma e também a intercessão do glorioso São José. Não se esqueça disso. Durante todo esse mês, os programas da Rede Vida, e especialmente o Conta Comigo, estaremos repetidamente falando de São José. Todo bom católico precisa ser devoto do glorioso São José, porque Deus confiou a ele o cuidado de Nossa Senhora e do Menino Jesus e também confiou a ele o cuidado de toda a igreja, que é a família de Cristo. Coloquemo-nos debaixo da intercessão de São José, para que a sua intercessão diante de Deus consiga para nós a abertura das portas que estão fechadas, consiga para nós a nossa verdadeira conversão e nos proteja de toda tentação do inimigo maligno. Tenham um abençoado dia de Quaresma, muito obrigado pela sua companhia e amanhã eu te espero, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Fique com Deus, com Nossa Senhora e com o glorioso São José. Grande abraço, obrigado e até amanhã. Isso